As calças estão entre as peças que mais mudam a nossa imagem. Às vezes, uma simples troca de modelagem consegue deixar todo o restante do look com uma aparência completamente diferente. E em 2026, isso ficou ainda mais interessante, porque algumas das calças que mais estão chamando a atenção agora têm histórias, referências e mensagens de imagem que talvez você nunca tenha parado para perceber. Eu separei 10 modelos que estão dominando a moda em 2026. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar por que vale a pena prestar atenção em cada um deles. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Toda terça-feira às 18 horas tem conteúdo novo sobre moda, tendências, mercado de luxo, direto de Paris, Milão e Florença. Se inscreveu? Então vamos lá! Calça Barrow. Eu quero começar pela Barrow, porque se tem uma modelagem que representa bem a mudança de silhueta dos últimos anos é essa. Barrow significa barril em inglês, e o nome ajuda a entender o formato. É uma calça que cria mais volume nas pernas e uma silhueta curva, mais arredondada, que foge daquela linha reta que a gente estava tão acostumado a ver no jeans. Dependendo da versão, essa curva pode ser mais ou menos marcada. Ela começou parecendo uma calça muito ligada às fashionistas, dessas que a gente vê e pensa, será que isso realmente vai chegar às ruas? Chegou! A modelagem apareceu com força nos últimos anos e se consolidou em 2026. E ela muda bastante a imagem porque o formato da própria calça já vira uma informação do look. Eu gosto dela principalmente quando o restante da produção está mais limpo. Uma camisa branca, uma camiseta, uma malha mais simples, um blazer. A Barrow já faz o trabalho de trazer uma informação de moda. E é uma ótima calça para quem quer sair um pouco daquelas modelagens tradicionais. Jeans branco. O jeans branco voltou com muita força em 2026, e uma das formas mais interessantes de usar essa tendência traz justamente uma referência dos anos 90. Modelagens mais retas, relaxadas, com poucos detalhes e uma aparência muito mais limpa. E essa é uma das grandes qualidades do jeans branco. Ele traz uma imagem mais leve e refinada para uma peça tão cotidiana, e dependendo da modelagem, chega a se aproximar da sofisticação de uma calça alfaiataria. Em 2026, estamos vendo desde o jeans reto até versões mais largas, bag, barrow e com cintura mais baixa. E as combinações também estão muito interessantes, com blazer, camisa, camiseta, camurça, couro, sapatilha, loafer, kitten heel. Então, ele consegue acompanhar estilos bem diferentes sem perder essa aparência mais polida. Maxi Boyfriend Jeans. Agora a gente vai para o outro extremo, o Maxi Boyfriend. O conceito do boyfriend jeans já é antigo. A ideia é justamente aquela calça com a aparência de ter sido emprestada de um guarda-roupa masculino. É mais folgada, mais baixa no corpo, com um ar despretensioso. O termo se popularizou especialmente no fim dos anos 2000, mas essa relação entre moda feminina e jeans masculino vem de muito antes. Em 2026, essa proporção só cresceu. O Maxi Boyfriend vem muito largo, com bastante tecido, perna ampla e muitas vezes comprimento suficiente para acumular um pouco sobre o sapato. E eu sei que essa é uma calça que divide opiniões, porque ela muda bastante a silhueta. Para a imagem, ela comunica informalidade, juventude e uma certa despreocupação. Tem aquele efeito de eu coloquei isso e saí, mesmo quando o look foi completamente pensado. E justamente por ela ser tão casual, eu acho interessante misturar com peças que façam o contraponto. Uma camisa, um blazer, uma sapatilha, um escarpão, uma bolsa mais estruturada. E se falarmos de mistura, estamos falando de 2026. Calça flare. A flare tem uma história muito maior do que o retorno atual. Ela ficou profundamente ligada à moda dos anos 60 e principalmente dos anos 70, quando a boca de sino fazia parte daquela mudança de silhueta que acompanhava toda uma transformação cultural. E a flare atual mantém essa referência, só que normalmente de uma forma menos exagerada. Ela acompanha quadril e coxa e começa a abrir a partir do joelho. A gente também viu essa silhueta voltar nos anos 2000, muitas vezes com a cintura baixa. Então hoje ela consegue conversar tanto com o revival dos anos 70, quanto com esse interesse enorme pela estética anos 2000. Na imagem, a flare traz uma presença feminina e um pouco mais arrumada do que um jeans extremamente solto. E se você escolhe uma lavagem escura, com poucos detalhes, ela consegue ficar ainda mais sofisticada. Cintura alta. E falando em jeans com uma imagem mais sofisticada, chegamos a uma combinação que eu adoro. Cintura alta, perna reta e lavagem escura. O retorno das referências dos anos 90 trouxe novamente esse jeans mais limpo. A década teve várias silhuetas,
mas o jeans reto e clássico que a gente associa a muitos looks minimalistas daquele período está super presente nas referências de 2026. E eu particularmente adoro essa calça. É uma das modelagens dessa lista que eu realmente acho interessante ter no guarda-roupa. Uma calça reta, de cintura alta e lavagem escura, acompanha uma camisa branca, uma camiseta, um blazer, uma sapatilha, um loafer, um salto, e você consegue mudar completamente a mensagem pela combinação. A cintura alta também marca mais essa região do corpo e cria uma proporção muito clássica. E essa é uma calça atemporal. É aquele jeans que a gente vê há décadas no guarda-roupa das parisienses, justamente porque funciona sem depender de uma tendência específica. Agora, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você chegou até aqui num vídeo em que eu estou falando de calça, e em vez de simplesmente dizer isso é tendência, eu estou explicando por que virou tendência, de onde veio e o que essa peça comunica, provavelmente você gosta de moda e quer entender esse mercado com um pouco mais de profundidade. E por isso, eu tenho um convite para te fazer. O Passaporte Fashionista é uma empresa francesa que ministra cursos profissionalizantes em português para brasileiros, são presenciais em Paris, Milão e Florença. E existe um curso nosso que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. O curso profissionalizante de Cool Hunting em Paris. Porque existe uma diferença enorme entre saber qual é a tendência e conseguir identificar uma tendência antes que todo mundo esteja falando dela. É isso que um Cool Hunter aprende a fazer. Você aprende a observar comportamento, rua, consumo, cultura, moda e todos aqueles pequenos sinais que começam a aparecer separados e que, quando você sabe pesquisar, mostram para onde o mercado está caminhando. Por que uma determinada modelagem começa a crescer? Quais serão as próximas cores? Quais tecidos estão aparecendo? O que tem potencial para continuar e o que provavelmente é uma microtendência que vai durar pouquíssimo? Tudo isso exige pesquisa e método. E sim, Cool Hunter é uma profissão. Existe mercado para esse profissional e durante o nosso curso você também desenvolve um portfólio para sair com material que possa apresentar profissionalmente. Só que esse conhecimento também é muito importante para quem já trabalha em outras áreas da moda. Se você é consultora de imagem, stylist, lojista, estilista ou trabalha com produto, entender tendências muda a maneira como você toma decisões. Você começa a entender quais modelagens estão crescendo, quais cores vão aparecer, quais materiais estão ganhando espaço e, principalmente, aprende quais ferramentas usar para fazer essa pesquisa. E tudo isso acontece em Paris, em português e com certificação internacional. O nosso curso de Cool Hunting acontece justamente durante a Paris Fashion Week. Então, parte dessa experiência é estar numa das cidades mais importantes para a moda, em um momento em que ela está cheia de profissionais, compradores, imprensa, criadores de conteúdo e pessoas do mundo inteiro que trabalham nesse mercado. Você aprende e, ao mesmo tempo, vai para a rua observar e caçar esses sinais. As vagas são limitadas e eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Agora vamos continuar porque chegamos a uma das calças mais polêmicas de 2026. Calça Capri. Ame ou odeie, a Capri voltou. E talvez seja justamente por ser tão polêmica que ela seja tão interessante para falar de tendência. A calça Capri surgiu no fim dos anos 40 com a designer Sonja de Lenart e ganhou o nome da ilha italiana de Capri. Depois atravessou diferentes décadas e voltou com muita força nos anos 2000. Agora, em 2026, ela está novamente entre as grandes modelagens da primavera-verão. A característica principal é o comprimento, que deixa o tornozelo e a parte da panturrilha à mostra. E hoje, estamos vendo principalmente versões mais ajustadas. E aí vem a parte que eu acho mais divertida. Como estão usando essa calça? Tem Capri com sapatilha, slingback, escarpão, mule e até chinelo de salto alto. Na imagem, ela traz imediatamente uma informação de moda, porque ainda é uma modelagem que chama atenção. E dependendo da combinação, consegue ir de uma referência muito anos 2000 para uma imagem muito mais elegante. Eu sei que muita gente vai chegar nos comentários dizendo que não usa de jeito nenhum. E tudo bem. Algumas tendências existem justamente para dividir opiniões. Mas já deixa nos comentários sim ou não para Capri. Eu vou ler todos. Legging. A legging também está vivendo uma mudança interessante em 2026. Ela passou anos muito ligada à academia, ao athleisure
e aquela ideia de roupa prática para o dia a dia. Agora voltou para produções que tratam a legging como uma calça de moda. Ela aparece com blazer grande, casacos, tricôs amplos, sapatilhas, botas e sapatos mais refinados. Essa saída da academia para produções urbanas está bastante evidente nas referências de 2026. Eu acho que o segredo da legging 2026 está justamente no contraste. Ela é completamente ajustada ao corpo em um momento em que passamos anos vendo calças cada vez maiores. Então começa a existir uma vontade de voltar para uma silhueta mais estreita. E moda funciona muito assim. Depois de muito tempo vendo uma proporção, o olhar começa a se interessar pelo oposto. Calça Aladdin. A calça Aladdin, também conhecida como harem pants, é uma das modelagens mais diferentes dessa lista. Ela tem bastante volume, normalmente um gancho mais baixo, e afunila em direção ao tornozelo. E aqui existe uma história interessante. Em 1911, Paul Poiret levou para a moda parisiense os chamados harem trousers, dentro de um momento em que Paris estava completamente fascinada pelo orientalismo. Eram calças amplas com bastante volume que causavam impacto justamente porque propunham uma silhueta muito diferente para as mulheres daquele período. Décadas depois, a silhueta reapareceu em outros contextos, inclusive nos anos 80 e 90. Hoje, ela entra muito bem nessa vontade de experimentar volume. É uma calça que muda completamente o desenho do corpo pela roupa e traz uma imagem mais criativa, descontraída e ligada a quem realmente gosta de brincar com a proporção. Calça cargo. A cargo talvez seja uma das melhores provas de como uma peça pode mudar completamente de significado ao longo do tempo. Ela nasceu da funcionalidade. As primeiras versões modernas estão ligadas aos uniformes militares britânicos do final dos anos 30, e aqueles bolsos grandes tinham uma função prática. Depois, a cargo saiu do uniforme, entrou na moda urbana e ganhou uma força enorme nos anos 90 e 2000. Hoje, os bolsos continuam sendo o elemento que a gente reconhece imediatamente, mas a cargo de 2026 aparece em versões muito diferentes. Tem algodão, tecidos mais fluidos, cetim, cores neutras e também tons mais marcantes. E isso é interessante porque um tecido como o cetim muda completamente a leitura de uma peça que nasceu utilitária. Uma cargo com regata e tênis reforça uma imagem urbana e casual. Em cetim, com uma camisa, um sapato mais delicado ou uma peça de alfaiataria, ela ganha uma imagem muito mais sofisticada. Então é uma modelagem que continua carregando essa referência ao streetwear e à praticidade, mas que em 2026 consegue transitar por estilos bem diferentes, dependendo do tecido e da combinação. Calça jogging. E para terminar, a jogging. A gente está vendo muito essa calça esportiva nas ruas em 2026, principalmente nas versões mais largas, com listras laterais, tecidos esportivos e aquela aparência que lembra diretamente os conjuntos de treino. O interessante é que ela entrou de vez no street style. A calça que durante muito tempo tinha um contexto muito específico de esporte ou conforto, agora aparece com casacos longos, jaquetas, bolsas max, sapatilhas e até sapatos que normalmente seriam usados em produções muito mais arrumadas. Em julho de 2026, só para dar um exemplo, a imprensa de moda já apontava as track pants relaxadas como uma alternativa crescente dentro dos looks urbanos. Eu não acho que seja uma peça para todo estilo, mas para quem gosta dessa mistura de conforto e jovialidade, é uma ótima opção. Olhando para essas tendências, já podemos deixar claro, 2026 não escolheu uma única silhueta. Tem calça enorme e calça completamente ajustada. Tem referência dos anos 70, dos anos 90, dos anos 2000, do esporte e até de peças que começaram com uma função completamente diferente da moda. Agora eu quero saber, qual dessas calças já está no seu guarda-roupa e qual você não usaria de jeito nenhum? Me conta aqui nos comentários. E se essa parte de entender de onde as tendências vêm e para onde elas estão indo te interessa profissionalmente, todas as informações sobre o nosso curso profissionalizante de Cool Hunting em Paris estão aqui na descrição. Se esse vídeo foi útil, deixe o like, compartilhe com quem também ama entender moda e se inscreva no canal, porque toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo. Até o próximo, fashionista!